em 1 Samuel, capítulo 30. Quando recebi o convite para falar aqui à noite, eu disse: Senhor, o Senhor tem uma porção nova para essa noite. Entendo que aquele povo é um povo diferente desse povo que esteve aqui nessa manhã. Então, libera, Senhor, uma palavra nova, uma rema nova. E saltou no meu espírito esse texto de 1 Samuel, no capítulo 30, versículo 6. 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 6. Os irmãos acharam? Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou força no Senhor, seu Deus. Vamos ler mais uma vez? Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor. Em algumas versões está escrito que ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Até aí. Senhor, essa é a sua palavra. Dá uma rema nova, entrega para nós uma rema nova, de acordo com aquilo que o Senhor quer trabalhar em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode sentar. Eu acho interessante a forma como Deus cria algumas circunstâncias em volta de nós. Eu acho interessante a maneira como Deus orquestra algumas coisas, faz algumas coisas acontecerem na nossa história e nos coloca muitas vezes em situações embaraçosas, tempestuosas, calamitosas, nos coloca em situações estreitas, porque Ele quer nos levar para um novo nível. Pela manhã eu preguei lá em Nurque sobre as oportunidades de Deus no meio das crises. Disse que crises são oportunidades. Mas agora eu quero dizer para você que na realidade crises nos levam para um novo nível. Eu quero profetizar e eu quero te lembrar que toda crise tem uma proposta de te fazer andar em um nível maior, em uma nova atmosfera, em um novo patamar, em um novo andar, quer te levar para um novo lugar. Toda crise anuncia uma mudança. Toda crise aponta uma nova estratégia, um novo estágio, uma nova unção, uma nova porta, uma nova geografia. Toda situação que Deus promove em volta de nós está preparando um novo tempo. Eu acho interessante que quando o próprio Yeshua, Jesus, vai dizer em Mateus, no capítulo 9, sobre o vinho novo e o odre velho, ele vai dizer: é impossível que vinho novo seja colocado em odre velho, porque quando o vinho novo entrar no odre velho, ele vai começar a fermentar, vai crescer, e o que vai acontecer? O odre vai partir. Só para você entender o que eu quero dizer. O odre era uma bolsa de couro. As irmãs aqui que têm bolsa de couro sabem como funciona. Se você guardar a sua bolsa de couro dobradinha lá no seu closet ou no seu armário, o que vai acontecer? Ela vai endurecer e ela vai ficar do formato em que você a dobrou, porque o couro ele resseca e ele acaba pegando a forma de como ele foi guardado. E o odre era uma bolsa de couro que tinha uma capacidade elástica, porque o vinho, quando ele entrava num processo de fermentação, ele tinha a capacidade de crescer até 7 vezes mais do conteúdo de quando ele é acabado de ser produzido. Interessante que quando a uva está no processo de ser pisada no lagar,
Existe uma bactéria no pé que, quando entra em contato com o suco da uva que está sendo espremida, ela gera uma fermentação 7 vezes maior do que a uva que é esmagada na prensa, na máquina. Ou seja, o vinho tinha uma capacidade tão grande de expansão que o odre precisava ser elástico para suportar a forma que o vinho novo o daria. Por isso que os nossos processos vão definir muito onde nós vamos chegar. Tem gente que diz assim: ah, pastor, eu não estou aguentando essa situação. Ah, pastor, a situação que eu estou vivendo está tão estreita, tão complicada, eu me sinto tão apertado, eu me sinto tão moldado, eu me sinto tão lapidado, eu me sinto tão, estreito, apertado nessa situação. Entenda, vinhos bons e vinhos que rendem são os vinhos que são pisados, são as uvas que são pisadas. Talvez você diga: Deus poderia me pressionar um pouco menos nesse processo, mas quanto menor é a prensa dos pés, menor é o crescimento do vinho. Quanto maior a prensa do pé, maior é o crescimento do vinho. Seus processos revelam o lugar onde Deus quer te fazer chegar. Suas lutas te revelam a glória de Deus que há de ser revelada. As aflições desse tempo estão te mostrando a glória de Deus que se revelará na próxima estação e no próximo ciclo da sua vida. Não tenha medo de ser pisado, porque Deus está te preparando para uma nova medida de glória. Isso me empolga demais. Isso me deixa entusiasmado, isso me deixa animado, porque esse ciclo da minha vida, ele está anunciando como será o que está por vir. Se está difícil, se anime, porque coisas difíceis preparam terreno para coisas extraordinárias. Quando o vinho era depositado no odre, ele crescia e dava um formato para o odre. E aí Jesus vai dizer: se o odre estiver velho, é impossível desse odre suportar a expansão do vinho. E aí eu entendi que odre velho não tem nada a ver sobre o tempo que ele tem. E eu comecei a entender que o odre fica velho quando ele é incapaz de se adaptar e de se ajustar na medida que Deus dá. Existem pessoas que estão vivendo as suas vidas concentradas naquilo que elas estão acostumadas. Existem pessoas que estão vivendo a vida baseadas naquilo que elas acham que elas deveriam viver, nos sonhos que têm, nas metas que têm, nos objetivos que têm. Existem pessoas que estão vivendo uma vida olhando para um alvo e dizendo: eu quero viver isso, dessa forma, desse jeito, dessa maneira. E o que acontece, irmãos, quando nós focamos naquilo que nós queremos, nós nos esquecemos que Deus tem uma porção muito maior e coisas muito melhores para fazer. E aí nós temos a tendência de rejeitar o que Deus tem, porque nós estamos obstinados naquilo que queremos. Quantas vezes Deus está fazendo uma obra extraordinária, mas o nosso coração tem dificuldade de se render àquilo que Ele está fazendo, porque nós dizemos: eu quero isso, eu quero dessa forma, eu quero desse jeito, eu quero dessa maneira. E aí eu comecei a conectar a ideia de que um odre velho não é um odre antigo, mas um odre velho é um odre que não se adapta, que não se estica, que não se expande, que não se alarga. E toda pessoa com dificuldade de se conectar à forma que Deus está dando, ela parte, ela rompe. E Deus nos ama tanto, que Deus prefere reter o vinho novo, ao invés de despejar vinho novo sobre gente que não é capaz de se esticar. Talvez você diga: Deus, por que está demorando tanto
algumas coisas acontecerem, Deus está dizendo: eu estou retendo o vinho, porque se eu derramar o vinho que eu tenho para derramar agora, em vez de você se esticar, você vai partir. Primeiro eu vou trabalhar no odre para depois te dar o vinho. Deus não desistiu da promessa, Deus apenas está restaurando o odre, porque quando Ele começar a derramar o vinho, meu irmão, se prepare, a sua festa vai ser longa, vai ser grande, vai ter vinho novo para muito tempo, porque Deus está te preparando para esse processo de expansão. E quando eu olho para esse texto de Mateus 9, em que Jesus fala do odre e do vinho, eu conecto ele com essa história que Davi está vivendo de alguma forma. Você conhece a história de Davi? E você sabe como Davi muitas vezes também foi obstinado. Davi foi um rei que antes de ser rei passou por diversas situações difíceis na vida. Davi fora rejeitado, Davi fora humilhado, Davi foi depreciado, Davi foi caluniado, injuriado, injustiçado. Quantas situações Davi enfrentou ao longo da sua vida, até mesmo ser desprezado por sua própria família. E eu sinto no meu espírito de dizer para você e de te lembrar que as nossas piores guerras são com aqueles que estão na nossa casa. As nossas piores batalhas são daqueles que estão ao nosso lado. As piores dores que nós experimentamos são provocadas por pessoas que estão da nossa família. Por que isso? Porque a Bíblia está cheia de histórias assim. De Davi a José, que foi vendido pelos seus. De Davi a Jacó, que foi ensinado pela própria mãe a mentir, enganando o irmão e o pai. As nossas histórias difíceis se concentram em casa. E Davi passa por todas essas circunstâncias difíceis, até que um dia um profeta entra na sua casa chamado Samuel, procurando ungir o novo rei. Ah, irmãos, eu acho interessante a forma como Deus vê as coisas. E o próprio Deus responde para Samuel, no dia em que ele foi ungir um dos irmãos de Davi, ou na realidade um dos filhos de Jessé, a rei. E quando ele entra na casa, o próprio Jessé, que era o pai de Davi, você conhece a história, apresenta o filho mais velho, o mais bonito, o mais treinado, o mais afeiçoado, o que tinha um porte atlético maior, melhor, e ele apresenta esse filho dizendo: eu criei esse menino para ser um rei. E ele pega o chofarim, pega a botija que estava com óleo, e ele vai derramar o óleo na cabeça do irmão mais velho de Davi, e o óleo se recusa a descer. Ele vira o chofarim e o óleo não desce. Eu costumo dizer que o óleo disse assim para Samuel: na cabeça desse aí eu não desço. Porque unção não é fruto de alguém que decidiu ungir alguém. Unção é fruto dos processos que passamos, dos esmagamentos que experimentamos, das dores que vivenciamos. O óleo, o azeite que é usado para ungir alguém, ele é preciso ser, a azeitona é precisa passar por um processo de prensa, onde uma pedra de moer ou amor, que pesa 380 quilos, rola 4 vezes seguidas em cima de uma azeitoninha que tem gramas, ou seja, a azeitona perde a sua característica, ela vira pó, ela vira uma baixinha. Quando essa pedra passa por ela 4 vezes e extrai dela todo o óleo, não existe óleo sem esmagamento, não existe óleo sem processo de transformação, não existe óleo se eu não me submeto à pedra de moer, se eu não me submeto a mó, não existe unção sem eu me submeter àquilo que Deus está fazendo. E muita gente entende
que a unção é fruto apenas da escolha de Deus, mas Deus está dizendo: eu te escolhi, mas você precisa estar disposto, quebrantado para aquilo que eu farei. Se você quer unção na sua cabeça, comece a deixar a pedra de moer passar por você, porque o óleo quer ser extraído para ser derramado na sua cabeça, mas eu preciso me lançar na obra que o Senhor está fazendo. Sinto isso no Espírito, irmãos, que Deus está ungindo pessoas deste lugar. Deus está ungindo pessoas nessa noite. Davi é experimentado de dores. Davi é experimentado de rejeições, de humilhações. Quem aqui já não foi humilhado? Quem aqui já não foi desprezado? Quantos aqui já não foram julgados pela aparência, pela roupa que vestiam, pela fisionomia, pelo carro que dirigiam? Davi foi julgado pela sua aparência. E quando Samuel está ali, o Senhor diz para ele: eu não vejo como o homem vê, eu não olho como o homem olha. Diante de vocês, ele é o mais preparado, assim como Saul era diante do povo. Saul foi escolhido porque era o mais bonito, o mais bem treinado, o mais preparado, falava outros idiomas, tinha feito escola de guerra. Saul era o cara, e disseram: esse aqui será o rei, porque ele está pronto para ser rei. E Saul declinou. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 e 14 diz que Saul cometeu aquilo que era nécio, agiu neciamente, e Deus o destituiu do trono, da promessa. Disse: os teus filhos, as tuas gerações reinariam sobre Israel para sempre, mas por causa deste pecado, não mais. Quando o homem escolheu seu rei, baseado nas características que eles viram de que seria um bom rei, não deu certo. Embora Deus tivesse ungido o homem que o povo escolheu. E quando foi a hora de levantar um sucessor, Deus disse para o povo: deixa que eu vou escolher. E sabe quem Deus escolhe? Alguém que o povo nunca escolheria. Aleluia, graças a Deus por isso, porque talvez ninguém escolheria a mim, talvez ninguém escolheria você, mas Deus do alto olhou para nós aqui nesse lugar e disse: eu tenho uma obra na sua vida e eu escolhi você para realizá-la. Isso é fantástico, irmãos, isso é extraordinário. Deus ter olhado para nós, para as nossas imperfeições, para as nossas vulnerabilidades, para as nossas fragilidades, e ter decidido escolher pessoas como nós, ter nos ungido e ter dito: as suas dores criaram um caminho para você. Por isso eu gosto muito da frase que diz que a minha dor se torna o meu ministério. As minhas experiências nas mãos do Deus vivo se tornam remédio para curar pessoas que estão em sofrimento. Porque os meus processos se transformam em cura para aqueles que estão enfermos. Tudo que você viveu na sua vida até aqui não está perdido. Todas as dores que você experimentou até aqui, todos os abandonos que você experimentou até aqui, todas as situações que você chorou por elas, que te fizeram chorar até aqui, talvez você precise ouvir isso para se lembrar disso, que Deus está te levando para o lugar que Ele está te levando, está prometendo a você, falando com você, entregando profecias e a revelação das Escrituras, te levando, te apontando um lugar baseado em tudo que você já viveu, e Ele está dizendo: deixa eu transformar o seu histórico de derrota em um lugar de cura, de bálsamo, de restauração, de saúde, para outras pessoas que você vai acessar, que você vai tocar, que você vai falar. Deixa eu pegar a sua história e transformar a sua história em remédio
Muitas vezes nós temos vergonha do nosso passado. E o que nós precisamos ter do nosso passado é arrependimento. E entender que Deus transforma as nossas histórias de vergonha em histórias de honra. Deus pega um fracassado e torna ele um vencedor. Deus pega um abandonado e coloca ele em uma família. Deus faz da estéril mãe de filhos. Ah, meu irmão, Deus é poderoso para transformar qualquer situação e qualquer realidade. E eu quero lembrar você, seus processos te trouxeram até aqui. E Davi chega até aqui, no texto que nós lemos. Davi mata um leão e agora aparece um urso. Davi mata um urso, agora aparece um gigante. Davi mata um gigante, agora aparece Saul. Eu acho interessante que parece que nós estamos num jogo de videogame e a cada fase que a gente vence, um inimigo pior se levanta. E aí você diz, Deus, será que essa guerra nunca vai acabar? E aí nós precisamos nos lembrar que a nossa vida com Cristo é de glória em glória. E para que as glórias sejam maiores, algumas batalhas também vão precisar ser maiores. Porque o que define os despojos de uma guerra é o tamanho do seu inimigo. Vou repetir. O que define os despojos de uma guerra é o tamanho do seu inimigo. Se você enfrenta inimigos pequenos, despojos pequenos. Se você enfrenta inimigos grandes, despojos grandes. Não tenha medo de entrar nas batalhas que você precisa entrar. Não tenha medo de enfrentar as guerras que você precisa enfrentar. Provavelmente Deus está te dando grandes inimigos como uma desculpa para te dar grandes riquezas e grandes despojos. Deus está te dando o caminho para que você saia de batalhas num outro nível. Porque foi o que aconteceu com Davi, essa história é impressionante. Quando Davi estava voltando para o seu acampamento em Ziglag, junto com os seus soldados, 600 soldados, e eles chegam no acampamento, eles encontram um acampamento queimado, saqueado e destruído. Quando eles chegam lá e eles veem que suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos tinham sido levados, suas riquezas tinham sido levadas, tudo que eles tinham tinha sido destruído, eles choram amargamente. Algumas versões dizem que eles choram tanto que eles perdem a força e caem sobre os joelhos de tanto que choraram, porque estavam amargurados por verem que tudo que eles tinham construído tinha sido levado. Ah, meu irmão, quantas vezes nós estamos vivendo assim? Nós estamos cheios de amargura, frustrados, decepcionados com a vida e até mesmo com Deus, porque as coisas não estão saindo da forma como nós gostaríamos. Quantas vezes nós entramos em estágios de luto? Existem pessoas que sofrem da síndrome do luto da pessoa viva, ou seja, ninguém morreu, mas a vida dela perde o sabor, a vida dela perde a alegria, ela perde o ânimo, ela entra nos estágios de luto, de negação, de depressão, de tristeza profunda, ela entra nesse estágio de culpa, de raiva, de ódio, e quando você vê o que ela está passando, ela apenas perdeu a esperança. Porque as coisas não saíram da forma como ela projetou. Gente que está em luto, porque seus planos deram errado. Gente que está em luto, porque depois que conquistou um sonho, perdeu o sentido da vida. Gente que está de luto, tristeza, porque depois que tanto sonharam, e depois de terem adquirido aquilo que sonharam, perderam a missão, o propósito. E ela diz, e agora? O que será de mim? E agora? O que fazer?
E eu acho interessante que quando nós percebemos a forma como Davi reagiu à amargura daquele povo, daqueles soldados, Davi não se desestabilizou, embora a situação era para arrancar os cabelos. Você já passou por situação onde você fica desestruturado? Situações que você diz assim, é o meu fim. Ele tinha 600 homens que foram amargurados para o chão chorar, e quando eles recuperam um pouco da força e da consciência, a primeira coisa que eles fazem é, vamos achar um culpado e vamos matá-lo. Quem eles culpam? A Davi. Eu vou abrir um parêntese profético que eu sinto isso. Pare de culpar pessoas em sua volta por alguns fracassos da sua vida. Pare de culpar seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, ou seja lá quem for. Porque eu lembro de José, oh meu Deus, aleluia. Eu lembro de José que quando se tornou governador do Egito, o discernimento que ele teve e a unção de administração que estava sobre a sua vida, fez com que ele gerisse uma nação inteira e construísse celeiros para sustentar 3 continentes, num dos maiores períodos de fome e miséria que o mundo passou, quando houve sequidão na terra. José foi um menino vendido aos 17 anos, que foi entregue para uma caravana de pagãos que estava cruzando a terra, que foi levado escravizado, que foi sendo vendido, entregue um para o outro, que foi injuriado, caluniado pela esposa de Potifar. Ele é esse menino que passou por inúmeras situações difíceis. Mas quando chegou no Egito, encontrou o seu propósito, construiu celeiros e impediu que a humanidade morresse de fome. É difícil passar por coisas difíceis? Mas se eu te disser que elas estão te levando para o seu propósito. Porque foi isso que José disse para os seus irmãos quando eles o reencontrou. Eu acho interessante que o texto deixa claro que quando ele reconhece os irmãos, ele vai para o palácio e ele chora amargamente, chora e grita, e diz assim, do palácio de Faraó se ouviam os gritos de José. Por que a Bíblia deixa isso bem claro para nós hoje? Para que nós entendamos que José não foi um super-herói e doeu aquela situação nele. Por que Tiago 4 deixa claro a humanidade de Elias quando diz Elias estava sujeito às mesmas paixões do que nós? Porque embora ele tivesse orado e fogo tivesse caído do céu, ele era homem como a gente, ser humano como eu, como você. E a Bíblia está deixando claro que esses homens passaram por dias difíceis como nós passamos. Mas o fato de José é que José, quando ele está chorando, amargurado, gritando, e ele volta para os seus irmãos, ele diz assim para os irmãos, fiquem tranquilos, eu não vou fazer nada a vocês, porque não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que criou um caminho. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que me colocou aqui. Deus me colocou nesse lugar. Amados, precisa de muita evolução espiritual para chegar nesse tipo de entendimento. Entender que as pessoas que te traíram, abandonaram, caluniaram, deram volta, compraram e não pagaram, contrataram um serviço e não pagaram, pessoas que te colocaram em situações embaraçosas que você entrou, na realidade estavam cooperando para que seu propósito se cumpra. Não perca de vista a sua esperança em Deus transformar suas dores em propósito. Quando Davi se vê naquela situação de ser apedrejado,
o texto diz que ele busca o Senhor. Eu acho interessante que ele pede ao sacerdote a estola sacerdotal, que era aquela placa que tinha as 12 pedras que representavam as tribos de Israel. E ele vai buscar ao Senhor. Ele vai buscar o conselho de Deus. Ele vai buscar a ajuda de Deus. E o texto diz que ele se fortalece no Senhor. Ele se equipa no Senhor. Ele se estrutura no Senhor. Ele já tinha tido uma reação diferente. Porque quando ameaçado, em vez de surtar, ele disse: não, esperem aí, calmem aí, eu sei que vocês querem me matar. E os homens estão aqui, cataram pedras no chão, estão com as pedras na mão para matar Davi. Mas ele diz: calmem aí. Eu sei que vocês querem me matar, mas eu vou buscar o Senhor antes. E ele vai buscar refúgio, direção no Senhor. E aqui fica um alerta, irmãos. Não existe outra saída para os nossos dilemas que não seja o Senhor. Muitas vezes nós acabamos embaraçando ainda mais a nossa vida, porque nós queremos buscar saída em outros lugares. Existem pessoas que querem resolver suas dívidas fazendo mais dívidas. Existem pessoas que querem resolver seus problemas emocionais se embolando ainda mais emocionalmente. Existem pessoas que querem resolver dilemas do seu casamento e se embaraçam ainda mais. Porque nós estamos construindo estratégias e uma fórmula sem Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer em situações de angústia, como dizia a saudosa Ludmila Ferber, é buscar o Senhor. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar a face de Deus é preciso. Existem tempos, nós devemos orar todos os dias. Nós devemos orar em todo momento. Nós devemos ter uma vida de oração, mas existem momentos na nossa vida que a gente tem que orar mais. Quando as coisas estão estranhas, busque o Senhor. E foi o que Davi fez. Davi pegou a estola do sacerdote e disse: hoje você não vai mediar o meu relacionamento com Deus. Pare de transferir para o pastor, para o seu líder, para o intercessor, para o diácono, a responsabilidade de orar por você. Assuma a estola e diga: hoje ninguém vai mediar o meu relacionamento com Deus. Entre no seu quarto, feche a sua porta, busque o Senhor em secreto, vai para o Senhor. Davi fez isso. Quando ele faz isso, o Senhor dá a direção para ele e ele vai buscar o povo. E eu começo a encerrar. Esses 600 homens estavam cansados, tinham acabado de voltar de uma peregrinação. Tinham voltado de uma jornada de 3 dias. Quando eles chegam no acampamento, vem tudo destruído, e Davi recebe do Senhor a ordem de ir atrás das mulheres, das crianças. O povo está cansado, mas eles decidem que eles vão. 600 homens. E eles começam a marchar na força do Senhor. O Senhor renova as forças de Davi. Mas quando eles chegam no ribeiro de Bersó, quando eles chegam para cruzar o ribeiro, 200 homens, irmãos, sentam na beira do ribeiro e dizem: Davi, nós não temos condições de ir porque nós estamos muito cansados. Esses homens não conseguiam levantar o braço com as suas espadas. Quem eles iam buscar? A família. Volto a dizer, já percebeu que existem guerras que parecem ser mais intensas quando envolvem a nossa família? Não era minha família que eles iam buscar, eram as esposas e os filhos deles. Mas o cansaço os dominou e só 400 homens conseguiram passar o ribeiro. E esses homens vão e algo extraordinário acontece. Esses 400 homens enfrentam os filisteus.
que haviam acabado de enfrentar os amalequitas. Davi não podia contra os filisteus, muito menos contra os amalequitas, ainda mais só tendo 600 homens. Mas olha que interessante. Deus permite que um inimigo grande abata um outro inimigo grande, abata outro inimigo grande, junta a riqueza dos inimigos e faz com que esse inimigo que está ainda mais poderoso vá te enfrentar. Deus deixa, às vezes, que situações fiquem extremamente complexas e coloca elas diante de você. Quando Deus decide te levar para um outro nível, quando Deus decide te colocar em algo maior, quando Deus decide alargar as suas tendas, Ele diz, levanta a estaca, alarga a tenda e finca-la de novo. Quando Deus decide ampliar seus horizontes, Ele também amplia o tamanho do seu inimigo e traz um bem poderoso diante de você. E aí você diz, Deus, como é que vai ser esse negócio agora? Como que eu vou tomar de volta aquilo que é meu? Ei, nessa noite, se eu fosse você, começava a deixar seu coração se encher de alegria, porque Deus ainda, além de devolver a você aquilo que é seu, Ele está dizendo, eu vou também te dar aquilo que é do ímpio, eu vou te dar aquilo que é do pagão, eu vou fazer a riqueza dos povos virem na sua mão, porque Deus deu aquilo que era deles, que o inimigo tinha roubado, mas aquilo que era dos filisteus, aquilo que era dos amalequitas, em uma guerra só, Davi e seus homens saíram de lá mais ricos, mais prósperos, mais temidos, mais poderosos, porque Deus permitiu uma situação difícil acontecer para promover um próximo nível. Deus está nos permitindo entrar num próximo nível. Deus está abrindo as portas de uma nova estação. E qual é o meu dever? Dizer, Senhor, a guerra é grande, mas o Senhor que está comigo, o Senhor é ainda maior do que qualquer um dos inimigos que eu tenha que enfrentar ao longo da minha história. Quem são amalequitas para Deus? Quem são midianitas, filisteus? Quem são os amonitas? Quem são enfermidades, lutas e dores diante do nosso Deus? O que é um problema familiar? O que é a rebeldia de um filho? O que é a desobediência de um filho? O que é os estranhamentos de um casamento diante de Deus? Ele está querendo te enriquecer. Aleluia. Quando uma porta se fecha aqui, uma outra porta maior automaticamente se abre ali. Deus está querendo te enriquecer. Deus está querendo te enriquecer. Deus está querendo te enriquecer. Por isso Ele mesmo vai fechar relacionamentos que não estavam te levando a lugar nenhum. Contratos vão ser quebrados, coisas vão dar errado, mas Ele diz, não se desespere, porque os contratos certos chegarão, os vínculos certos chegarão, as portas certas se abrirão. Não tenha medo do que dá errado, mas olhe para aquilo que Deus está desejoso de realizar. Nisso, Davi, cheio da força do Senhor, venceu, enriqueceu e foi para um próximo nível. Hoje está na sua mão a decisão ou de continuar nesse nível ou de avançar.
E eu gosto de fazer atos proféticos. Você chegou e o lugar que você está representa o lugar da tristeza, da decepção, da frustração, o lugar que os soldados de Davi se encontraram quando viram que tudo tinha sido queimado. E esse primeiro banco aqui representa o ribeiro de Bersó. Hoje, nós podemos sair daqui, nesse mesmo lugar, ou atravessar o ribeiro e ir para um novo nível.